Sport iniciou nesta tarde os preparativos para o duelo diante do vice-líder do estadual. Olha que o Sport está na 4ª posição, o Maguari é o segundo com 12 pontos e tem um jogo atrasado. O Sport que vai encarar o Maguari na Ilha do Retiro no sábado e na terça já tem jogo diante do Souza pela Copa do Nordeste. Será que o Pepa vai rodar o elenco? Informações do Leão com o repórter Moisés Oliveira. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Mário. Boa tarde para você, para o Maílson, para todos os ouvintes. Um abraço também ao Vinícius, ao Miguel. Pois é, essa é a interrogação, né, Mário? Saber que time vai entrar em campo contra a equipe do Maguari no sábado. O detalhe é o seguinte, Mário, é que o Sport precisa vencer no estadual, né? Vem de derrota no estadual, no clássico. E na terça-feira, o Sport tem um jogo contra o Souza, que também precisa vencer. Ontem, pela Copa do Nordeste, Altos e CRB ficaram no empate. E isso ajudou o Sport, porque se o CRB vence, tinha tirado o Sport do G4 do Grupo A da Copa do Nordeste. A expectativa é para saber se o Pepa vai continuar o rodízio, visando o jogo da terça, ou se ele vai com força máxima, já que o jogo é em casa e o Sport precisa vencer, está ali na 4ª posição com 9 pontos, e sabe que depois do jogo de sábado, restam 2 partidas, né, Mário? Porque são 9 jogos. E a gente está indo para o 7º jogo da Copa, do Campeonato Pernambucano. Então, tá essa dúvida, se ele vai continuar esse rodízio ou se ele vai com força máxima para o jogo contra o Maguari, que é o vice-líder da competição com 12 pontos. Lembrando que se o Santa vence amanhã, o Santa vai chegar salvo engano, a 15 pontos, né, Mário? A 16. 16 pontos. Isso. Se o Maguari vencer o Sport no sábado... vai a 15. E tem um jogo atrasado. E ainda tem um jogo atrasado, ou seja, vai ficando mais complicado e o Sport vai ficando distante, principalmente dos 2 primeiros, que avançam ali direto para a semifinal. Ou seja, o técnico precisa sentar, claro, trabalhou hoje à tarde, sem a presença da imprensa, e com certeza já está conversando com o elenco, com a comissão técnica e também com a diretoria, sabendo que o jogo de sábado é muito importante que o Sport saia de campo com 3 pontos conquistados, porque senão vai ficar mais distante ali dos líderes da competição, que hoje tem Santa e o Maguari. Mário. E tem um detalhe, é bom lembrar ao torcedor que para disputar a Copa do Brasil não tem ranking, tá bom? A pontuação da primeira fase, ela vai dar a quem foi eliminado nessa fase de semifinal, aquele melhor pontuado na primeira fase vai ser o 3º colocado. Porque, vamos lá, hoje, do jeito que está hoje, vamos lá, digamos que acabasse do jeito que está, Santa em primeiro, Maguari em segundo, Náutico em terceiro, Sport em 4º, por aí vai. Aí vão jogar 3º contra 6º, 4º contra 5º. Aí o Sport está fora, é eliminado. Está fora da Copa do Brasil, não vai para a Copa do Brasil, então não tem ranking, o ranking é apenas para a Copa do Nordeste. Agora, claro, o Sport tem aí o jogo com o Maguari, mas tem o jogo com o Souza, e os 2 jogos que você falou, Moisés, serão contra Náutico e Petrolina na última rodada, lá no Paulo Coelho. Os 3 vão jogar, na verdade, fora na última rodada. Maílson, e aí, você rodaria o elenco para enfrentar o Maguari, porque vai ter uma viagem desgastante para Souza? Na terça-feira é o jogo, não vai na terça, vai ter que ser antes. E não tem aeroporto, tem que ir de ônibus. E aí, Maílson? Ô, Mário, a gente sabe que a cada momento que vai passando, a gente vai vendo que o funil está apertando, né? Então, o Sport precisa encarar o Campeonato Pernambucano de maneira, eu considero, mais forte, né? O Sport passou 3 rodadas jogando com seu time de base. Quer mais o que na competição? Vai rodar mais o quê? Para preparar mais o quê? Então, assim, eu acho que o Sport tem que ir com seu time principal. Vai ficar rodando o time até quando? Quando começar a primeira divisão, vai ficar rodando o time também? Uma rodada joga com um time, outra rodada joga com outro. Então, embora o Pepa se estresse com essa coisa de quem é titular e quem não é titular, a gente sabe que os jogadores que têm a condição para ser titular e que muitas das vezes precisam ser poupados,
tem cada caso a ser avaliado. Se tem algum jogador com chance de contusão, obviamente esse jogador não vai jogar, mas tem que ser por uma questão clínica, uma questão de observação em cima de dados dos fisiologistas, e não necessariamente ficar o tempo todo agora rodando o time. Já passou o tempo do esporte encarar o Campeonato Pernambucano de maneira mais forte. O esporte vai ter dificuldade, se é que pensar em se classificar mais rápido para ganhar até mesmo uma data. Está difícil, está mais difícil, e se não encarar com a seriedade que é necessário, pode ficar ainda mais complicado. E aqui... Mário. Oi, Moisés. Me permita, eu falava ontem com o Vibrante, e volto a repetir, porque eu conversei com muita gente nos últimos dias, que o fato dele ter utilizado um time, um rodízio no caso, né? Fez um rodízio, essa foi a realidade, contra o Fortaleza, não agradou nadinha, tá, Mário? Porque se esperava que o jogo contra o Santa, o rodízio que ele fez, ele colocaria em campo força máxima contra o Fortaleza. E isso não aconteceu. Volto a repetir aqui para o torcedor que ele colocou em campo no ataque o Carlos Alberto, quando se esperava que ele iria colocar o Lobato, né? O Gustavo Maia e o Paciência. O Paciência foi até escalado como titular, mas não se esperava o Carlos Alberto, porque ele fez a estreia com a camisa do Sport, e era um jogo contra o principal time da competição, que é o Fortaleza. E agora, Maílson estava falando sobre a questão da competição, e alguns torcedores falam assim: mas é o campeonato pernambucano. Tem que se preocupar com o campeonato pernambucano, não. Mário já falou aí, e tem um detalhe, tá, Mário? O jogo do Retrô e o Sport do jogo, o jogo que o Retrô vai jogar, né? E o Sport também pode ser ultrapassado pelo Retrô se não vencer o Maguari. Porque o Retrô hoje tem 8 pontos, e se o Sport empatar com o Maguari, o Sport chegaria a 10 pontos. E o Retrô vencendo chega a 11 pontos. E passa o Sport. E o Central vencendo o próximo jogo pode encostar no Sport. Então essa briga nesse G6, ela vai ficando mais complicada. E querendo ou não, o torcedor está na bronca ainda do jogo da terça. Não é porque o Sport perdeu, é que o torcedor aguardava a força máxima para esse jogo contra o Fortaleza, coisa que não aconteceu, Mário. E tem um detalhe, o Vojvoda, ele falou isso na entrevista coletiva dele, que ele ficou surpreso com a escalação quando não viu o Lucas Lima e outros jogadores também. E aí, vamos lá, o Pepa até não gostou muito na entrevista coletiva, eu não concordo com o que ele falou, tá? Cada um tem sua opinião, a gente respeita. Todos são titulares. Não são todos titulares. É claro que você tem 11 jogadores que você considera titulares e tem aqueles que vão para o banco de reservas, e que em casos emergenciais você tem que tirar um jogador, seja por contusão, por cansaço, cartão ou algo parecido, você vai fazer essa reposição. Mas vamos lá, você tem 30 jogadores no elenco, os 30 são titulares? José Maílson, por favor. Não, essa história de dizer que todo mundo é titular, parece na política o cara que ganha eleição pro legislativo e diz que não é nem oposição nem situação, é o povo. Ora, todo mundo tem que ser o povo, né? Mas posição política o cara tem de um lado ou de outro. A mesma coisa de que é titular e reserva. Existe o titular e o reserva. Agora, isso é uma tentativa de desfocar o debate de você estar colocando ou não estar colocando quem é titular e quem não é titular. Então, acho que o Pepa tem, sim, na cabeça dele, e a gente sabe jogadores que têm totais condições de serem titulares do Sport. Agora, não dá para acreditar nesse conto de fadas que muitas das vezes... O Pepa não é único nisso, não, tá? Vez por outra surge algum treinador que vem com essa conversa que não existe titular nem reserva. Claro que existe, né? Não vamos viver num mundo de imaginação onde o torcedor não sabe qual é o seu jogador titular. E outra coisa, esses caras falam tanto em entrosamento, que precisa entrosar o elenco. Se ele não tem titular, como é que ele vai entrosar o time, então? Já pensou? Como? Se você a cada jogo escala um time diferente, porque você vai ter que rodar todo mundo. Eu entendo. Então essa história de entrosamento não existe.
É porque, veja, você vai dizer, não, eu estou aqui como comandante do time, eu tenho que tomar conta dos meus jogadores perfeitamente. Agora, dizer que todos são titulares, não tem isso. Não tem. Agora, vamos lá. Deu certo? Nem os jogadores acreditam nisso, Mário. Deu certo essa virada que aconteceu contra o Santa Cruz, porque não estava todo o time principal. Teve algumas mesclas ali. Ele mesclou em algumas peças. Deu certo? Não. Deu certo contra o Fortaleza? Não. E quer dizer que sábado, por exemplo, ele vai fazer o quê? Vai colocar, já que estão todos titulares, quem vai ser o goleiro? Qual vai ser o time? Qual vai ser a formação? Aí vamos lá, aconteça aí, Deus o livre, um tropeço contra o Maguari. O torcedor vai aguentar, vai gostar, perde na terça pro Souza. Tem que ter cuidado, porque o entrosamento você dá ao time jogando. Sem jogar, vai sentir um pouco a queda de rendimento. E acaba, infelizmente, acontecendo, viu, Moisés? Mas me fale sobre zagueiro e atacantes que seguem sendo dúvidas para o jogo do fim de semana. Exato, Mário. Rafael Thierry, ele continua sendo dúvida. A gente lembra para o torcedor que ele foi relacionado para a partida contra o Central. Esse jogo aconteceu em Caruaru. Ele não entrou no segundo tempo, é verdade, mas ele foi relacionado. Depois sentiu um desconforto ali na região lombar e acabou sendo afastado para realizar um tratamento. E aí o atleta continua sendo dúvida, está sendo tratado com muita cautela para evitar lesões graves. E aí é uma interrogação se ele vai estar, pelo menos, no banco no sábado. Rafael Thierry ainda não estreou nessa temporada. O Carlos Alberto, ele sofreu um encontrão do Paul Fernandes no jogo. Ele acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo contra o Fortaleza. No lugar dele acabou entrando o Lucas Lima. E aí foi um encontrão no joelho. O atleta passou por exames, só que até o momento a gente não sabe o resultado desse exame. E a gente precisa, claro, aguardar se ele vai estar à disposição, se ele vai ser relacionado para o jogo de sábado. Aparentemente, foi só um susto. E aí o exame faz para a questão mesmo, para dar aquela segurança, para saber ali o que de fato aconteceu com o atleta, porque quando ele saiu de campo, ele foi levado ali pelos profissionais do esporte para o vestiário. Nem ficou no banco. E aí também é uma interrogação, mas a informação que a gente tem de momento é que não foi nada grave. O Barleta não foi relacionado, né, Mário, para o jogo contra o Fortaleza. Ele sentiu ali um incômodo muscular na coxa e acabou sendo resguardado do jogo para não ter uma situação mais grave. E aí continua sendo interrogação. Quando eu conversei com a assessoria de imprensa, no dia do jogo mesmo, a gente estava na pré-jornada, eu conversei com a assessoria e eu fui informado que ele não preocupa para o jogo de sábado. Ele teve um desconforto no treino de ontem, aí a diretoria, o departamento, né, de futebol e também o departamento médico, né, na realidade do esporte, achou por bem resguardar o atleta para o jogo contra o Fortaleza, mas a tendência é que ele esteja no jogo contra o Maguari. Então, são essas as interrogações para o jogo de sábado. Rafael Thierry, Carlos Alberto e também o Barleta, que fez falta, é verdade. Quando a escalação saiu, ficou uma dúvida porque o atleta não foi relacionado e a gente foi informado que, de fato, foi um desconforto. Hoje, no treino que aconteceu na ilha, sem a presença da imprensa, o zagueiro, o João Silva, português, já esteve presente. Não participou das atividades, mas foi conhecer a Ilha do Retiro. Então, acredito que no treino de amanhã ele já vai estar participando com os demais companheiros. Mário. E aí, Maílson? Thierry, Carlos Alberto e Barleta, jogadores que devem estar no primeiro escalão de Pepa. Não sei se você concorda, embora ele não vá dizer, mas são jogadores que fizeram alguma coisa de positiva no time e que fizeram falta também, ou estão fazendo falta. Jogadores que, estando 100%, Mário, sem dúvida, são titulares do esporte, né? Pela qualidade que tem. Veja, a situação do Rafael Thierry tem que ser encarada com tranquilidade, tem que se esperar o tempo. Tá tudo normal, tá tudo certinho. Tem que esperar o tempo exato.
é um jogador que já tem uma certa idade, então não pode voltar de qualquer jeito. A mesma coisa o Barleta, se você tem, não no mesmo aspecto, né, mas no aspecto de ter que ter cuidado com o atleta mesmo. O Barleta é um jovem jogador que, se estava sendo incômodo, você, em vez de agravar uma situação, o melhor é dar uma segurada e fazer uma análise em seguida daquilo que vai ser ou não necessário ser feito, né, para que esse jogador esteja pronto para jogar. E o Carlos Alberto, nada mais, nada menos que a análise da situação do jogador, né? Como é que o jogador vai se comportar, como é que foi a recuperação desse jogador. O caso do Carlos Alberto é um pouco diferente do Thierry e do Barleta. Barleta e Thierry já vestem a camisa do Sport há algum tempo e já fizeram a torcida, evidentemente, comemorar situações com eles. O Carlos Alberto está chegando agora e precisa demonstrar por que o Sport foi contratar ele, por que o Sport foi em busca desse jogador. Ele precisa demonstrar em campo a sua real qualidade. Agora, Moisés, volante tem renovação de contrato até 2028 e ex-técnico do Flamengo foi oficializado pelo Leão. Isso, deixa eu logo falar do técnico, antes de eu falar do volante, porque o técnico é o Rafael Bahia, né? Ele vai comandar o Sub-20 do Sport, Mário. A gente já trazia isso aqui no mês passado, ali na reta final de janeiro, a gente trouxe que o Bahia seria oficializado durante o mês de fevereiro, coisa que aconteceu. E o atleta que renovou com o Sport foi o Zé Lucas, tem contrato até 2028, Mário. E aí, Maílson, o treinador que já tinha sido divulgado pelo Moisés, o Sport já tinha confirmado, e também a questão do volante. Mário, a questão da contratação do treinador é aquilo que já vinha sendo anunciado. A gente espera que ele possa fazer um grande trabalho, né? Que tem experiência, tem também aí com a equipe, com esse tipo de trabalho, experiência num grande clube. E também acho que ao reforçar o elenco, o Sport vai garantir a cada momento uma possibilidade maior de rendimento. O Sport precisa de contratar volantes, o Sport precisa de jogadores para esse setor. É um setor que está carente, é um setor que o Sport está tendo que apostar no garoto, né, que renovou o contrato, no Zé Hugo, mas precisa de ter também várias opções e jogadores experientes para o decorrer da competição. Ô, Mário. Oi, Moisés. Agora, a gente também deixa claro para o torcedor que o Sport ainda não oficializou, ainda não contratou nenhum volante, né? O Pepa tem falado que, não, se eu for me preocupar com quem não está aqui, eu vou sair do foco. Essa foi a resposta que ele deu quando foi questionado mais uma vez por essa ausência de contratação de volante. Agora também está ficando claro que ele já tem a preferência dele, né, Mário? O Zé Lucas. Isso. Veja, rapidinho aqui, para o Maílson comentar. Zé Lucas já fez 6 jogos com a camisa do Sport. 2 clássicos. Um contra o Santa, outro contra o Fortaleza. Ele foi o melhor em campo nas 2 partidas. E tá ficando claro que quando o Pepa colocou em campo um time praticamente, fez um rodízio contra o Fortaleza, o Zé Lucas não saiu do setor do meio de campo. Ele tirou o Fabrício Domingues e o Lucas Lima. Então praticamente está se desenhando que o Zé Lucas vai ser o titular do Sport. Até onde a gente sabe, até onde vai a gente não sabe. Mas, pelo que está sendo entregue para o torcedor nas escalações dos jogos, é que o Zé Lucas ganhou essa posição. Agora o Sport está no mercado, está buscando a contratação desse volante, está conversando com o Bakayoko, que é francês, tentou a contratação do Zé Wellison, não teve uma resposta, buscou o Gustavo Assunção, buscou também o Giroto e só recebeu não. Então o Sport está no mercado. Agora, a janela de transferência fecha no dia 28 de fevereiro deste mês. Hoje já é 6. Se você contar, faltam 22 dias para o Sport ter que contratar pelo menos um volante. A tendência é que contrate 2 volantes, mas está no mercado buscando esse profissional. Mas não está tendo resultado positivo até o momento. Agora que o Pepa praticamente já credenciou o Zé Lucas como titular na cabeça de área, como primeiro volante, isso está claro, né, Mário?
É verdade. Isso aí, Maílson, a gente não tem como contestar. Não, de maneira alguma, né? Agora, acho que é um jogador que tem o carinho da torcida, um jogador jovem, que tem o carinho da torcida e que tem que ter apoio, tem que ter sempre o reforço do torcedor apoiando, claro, com certeza. Agora a gente tem que lembrar que o Sport vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que exige muita experiência também, que esse jogador pode crescer muito ao lado de mais jogadores experientes na posição. E assim, o planejamento do Sport, eu venho dizendo aqui desde o princípio do Campeonato Pernambucano, o Sport está atrasado e muito atrasado. O Sport não vai ter tempo de fazer pré-temporada com ninguém. Pré-temporada já passou, a gente já está com as competições rodando. Então, o Sport está na primeira divisão, é um campeonato difícil, é um campeonato que vai exigir muito do Sport e o Sport ainda está montando o time. O time do Sport não está todo montado. O Sport está buscando, o Sport não está esperando oportunidade de mercado, ou seja, ele não está com o time montado e esperando se tiver alguma situação que seja interessante para ele buscar. Ele está com o time sendo montado em algumas posições e isso me preocupa muito. O Sport vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Se não, vejamos, no ano passado, a essa época, o Sport já tinha o time da Série B montado. Um ou outro chegou, mas tinha basicamente seu time montado. E agora está vivendo essa situação.